de ser ele o novo treinador do Braga. É bom, hein? O Alberto é o treinador interino, né? Que era atacante, jogou no próprio Bragantino. Você conhece, hein? É isso aí. E realmente o Osmar Loz é muito bom treinador e poderá ser o próximo treinador da equipe do Bragantino. Olha, a Ponte vai ficar um tempo sem entrar em campo e a torcida fica remoendo ainda aquela eliminação no Paulistão. E a gente separou aqui algumas situações em que a Ponte foi prejudicada pelos erros de arbitragem. De arbitragem viraram rotineiros no futebol brasileiro. Nas quartas de final do Paulistão, novamente a polêmica ganhou espaço na mídia. A consequência, prejuízo para a Ponte Preta. Num lance rápido, o bandeira Vicente Romano Neto marcou o impedimento de Renato Cajá. Mas, na verdade, o meia da Macaca estava atrás da linha da bola quando Juninho finalizou para o gol. Estava em condições, aí colocou, tá atrás da linha da bola, não estava impedido, foi gol legal. O lance entrou na lista negra dos pontepretanos. Não é a primeira vez que a arbitragem prejudica os alvinegros em partidas decisivas. Em 1970, São Paulo e Ponte Preta se encontraram num Paulistão disputado por pontos corridos. Faltando 3 rodadas para o final da competição, a Macaca estava a 4 pontos do tricolor, que venceu o jogo por 2-0. O problema foi o gol que abriu o placar. Arnaldo César Coelho assinalou um pênalti inexistente. Repare que a falta foi fora da área. 7 anos depois, o Corinthians acabava com um jejum de títulos numa das decisões mais polêmicas da história. Em 1977, o troféu foi decidido em 3 jogos. Depois de uma vitória para cada lado, Odirley, um dos destaques da Macaca, estava fora do último jogo por causa de um polêmico cartão amarelo que levou aos 45 minutos do segundo tempo na penúltima partida da final. Com palavrãozinho bonito, né? Tá fora da final. No dia 13 de outubro de 77, o último jogo e mais uma polêmica na expulsão do atacante Rui Rei por reclamação. O gol de Basílio deu o título paulista para o Corinthians. 22 anos mais tarde, a Ponte Preta disputava as quartas de final do Brasileirão contra o São Paulo, novamente numa melhor de 3 partidas. No terceiro confronto, no Majestoso, a Macaca vencia por 1-0, quando depois de um escanteio, Piá sofreu falta, mas caiu e colocou a mão na bola dentro da área. O árbitro Alfredo dos Santos Loebelin marcou pênalti para o tricolor. O resultado de 3-2 para o time da capital eliminou a Macaca daquele nacional. Após o erro de Vicente Romano Neto no último sábado, a diretoria pontepretana entrou com uma representação contra o Bandeira e reforçou que é a favor da utilização do recurso eletrônico no futebol. Quem sabe desta forma o esporte comece a ser mais justo. Equívocos sempre vão existir, mas a tecnologia está aí para ajudar a minimizar as injustiças no mundo da bola. Na entrevista coletiva, ainda lá na Arena do Corinthians, o Tite usou uma expressão para falar a respeito desse lance, quando foi perguntado, né? Ele disse que futebol não tem erro zero. O árbitro erra, o Bandeira erra, o atacante centroavante perde gol na cara do gol, o goleiro falha, o treinador erra também. Então, considerou desta maneira. Você é a favor do uso eletrônico no futebol, CH, ou não? Totalmente, Batista, totalmente. Eu acho que... Você não acha que vai tirar um pouco essa questão da emoção imediata, né? Porque você para o lance, aí vai lá, estava impedido, não estava? E aí, foi pênalti, não foi pênalti? Para o jogo, não fica meio estranho isso, hein? Batista, mas os prejuízos são gravíssimos, né? Olha o tamanho do prejuízo da Ponte. Existem outros tantos exemplos para que a gente possa elencar aqui para lamentar uma situação dessa. Não dá, num esporte tão caro, tudo que é envolvido, você ficar apenas na decisão de interpretação. Interpreta a favor ou contra.
Olha o trabalho da Ponte, foi todo prejudicado por causa de uma incompetência, de uma falta de atenção para usar esse tipo de adjetivo, para ir por esse caminho. Olha o tamanho do prejuízo que a Ponte teve, porque a história do recurso nesse tecnológico não está implantada, por exemplo. Existem outros tantos casos, a história de várias bolas que entraram, não entraram, ou não entraram e acusaram que entraram. Tem Copa do Mundo que foi decidido por isso, até que, enfim, colocaram lá o tal chip na bola nas Copas do Mundo. Eu sou a favor. Perde a graça? Talvez, mas o prejuízo é uma situação muito mais complicada para o futebol do que essa coisa de discussão de bar, esse charme que eu tenho certeza que você se preocupa muito com isso. Eu sou a favor da tecnologia porque, repito, o prejuízo é gigantesco e a Ponte é um grande exemplo disso. Olha, eu não sou a favor da tecnologia sim, para tirar esses lances de dúvida de impedimento, se foi pênalti, não foi pênalti. O que eu acho que o futebol precisaria se modernizar. Por exemplo, colocaram talvez uma linha, traçaram uma linha, tem a linha frontal da grande área e colocaram uma outra linha. Até ali os jogadores podem se movimentar. A partir daquela linha, eles estariam em impedimento. Facilita o trabalho da arbitragem, especialmente do bandeira, porque essa lei do impedimento é uma lei burra. Ninguém tem condições, só se o cara for biônico. Mas o ser humano ele tem que estar com um olho no lançamento da bola e um outro no momento que o jogador recebe a bola. Fica muito difícil para um ser humano. Hora certa, hora erra, hora certa, hora erra. Agora, uma coisa que precisaria modificar no futebol é a arbitragem tem que ser profissional. Porque tudo é profissional no futebol. O treinador, o massagista, o auxiliar técnico, o nutricionista, os jogadores... Tudo é profissional, só tem duas coisas que são amadoras. Estou falando no caso do futebol brasileiro. O dirigente, que em clubes, em associações, ele não pode ser remunerado, ele tem que trabalhar, tem a atividade dele, e por diletantismo ele vai trabalhar lá. E o árbitro. Então imagina, o cara mais importante de uma partida, a autoridade máxima dentro do gramado, que é o árbitro, ele é amador. Ele tem várias atividades e faz bico na arbitragem. Por exemplo. Então tinha que profissionalizar a arbitragem, ele tem que ter dedicação exclusiva. E em outros países onde a arbitragem é profissional, os erros também acontecem. Que é outra coisa tão grave como isso que você está falando, a história da bola na mão e mão da bola. Quantos jogos foram decididos por causa dessa interpretação? É muito complicado. E como é que você vai acrescentar, por exemplo, tecnologia nisso? Não dá. Não dá. Você tem que mudar a regra do jogo. Não tem outra maneira. Essa sugestão que você deu, de repente, criar ali uma linha, ou uma linha realmente feita no gramado, ou imaginária, para que os erros sejam minimizados. Mas, nesse caso, Batista, a frente do último homem, é a mesma coisa da história do ultrapassar a linha. Não tem outro jeito, você tem que colocar tecnologia. Ou colocar uma situação mais clara, como me lembra aqui o Luiz pelo ponto eletrônico. No caso do basquete, a bola bateu no pé, não interessa se teve intenção ou não teve intenção. Bateu no pé é falta, não pode jogar. No basquete não pode jogar com o pé. Então, no caso do pênalti, não tem essa de interpretar se a bola bateu ou não. Tocou no braço, sei lá que parte do braço aqui ou na mão e tá pênalti. Por exemplo, o Thiago Henrique lá de Atibaia, um grande abraço a toda a cidade de Atibaia, está sugerindo um negócio que no voleibol você tem direito a um pedido de rever o lance. Então você pode minimizar dessa maneira. Cada treinador, por tempo de jogo, pode tirar uma dúvida durante a partida. Então, a coisa tem que ser minimizada, porque o prejuízo é muito grande, Batista. Por falar em Atibaia, um grande abraço para o Ferreirão. Ferreirão é o técnico do Atibaia. Nós fomos lá em Novo Horizonte para fazer o jogo do Guarani. No retorno, encontramos o Ferreirão lá no posto Castelinho, lá na Washington Luiz. O Ferreirão é o treinador do Atibaia e é telespectador assíduo aqui do nosso programa. Um grande abraço para você, Ferreirão. Bom trabalho aí, hein? E atenção, para uma oportunidade sensacional. Conheça a HS Consórcios. O seu sonho é uma casa própria, um carro 0 quilômetro? Ou você tem uma empresa e precisa comprar o caminhão para o seu negócio deslanchar?
Seja qual for o tamanho do seu bolso, o HS Consórcios é o caminho para a realização de todos os seus objetivos. Você escolhe um plano entre 36 e 180 meses com créditos que vão de 6 mil até R$1 milhão. E tem mais, você pode pagar somente a metade da parcela, isso mesmo. Nessa modalidade que é exclusiva, você paga apenas 50% da prestação, até ser contemplado. Num consórcio de carro, por exemplo, no valor de R$300 ao mês, né? Você vai pagar suaves parcelinhas de R$150. É barbada, né? HS Consórcios, tradição de mais de 20 anos no mercado de consórcios e uma das mais conceituadas administradoras de consórcios do país. Olha aqui, ligue agora, hein? Anote aí, tá vendo o telefone? Ligue agora, 0800 644 9007 e solicite uma visita sem compromisso. Acesse o site hsconsórcio.com.br e faça uma simulação. HS Consórcios é empresa do Grupo Erval com mais de 55 anos. Ligue agora ou acesse o site. Você sabe quem vai ser papai, Batista? Quem vai ser papai? Carlos Tavares, grande Tavares, vai ser papai, tá mandando um abraço para você. Grande Carlos Tavares, trabalhou comigo, foi repórter de campo, grande repórter. Olha, quero mandar aqui um abraço também para o Rodrigo Camarão. Rodrigo Camarão, mora no DIC 4. E quero mandar aqui um abraço, hoje não tem origem, ele pediu origem. Quero mandar um abraço para o Sérgio. É isso? Não, Diego Guarnieri. Diego Guarnieri mora no Parque Jambeiro, em Campinas, e hoje está completando aniversário, 16 anos. Parabéns para você, Diego Guarnieri. Rápido intervalo, voltamos já já.